Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos fazer uma oração. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração nesta noite de terça-feira, dia 19 de maio de 2020, rogando a Deus que nos dê graça, força, ânimo para continuarmos a incansável batalha do dia a dia. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos nesta noite, apesar das circunstâncias que nos rodeiam, Senhor. Mas nós somos teus filhos e precisamos da tua graça neste momento. Deus abençoa cada irmão e cada irmã que encontra-se na sua casa, no seu lar. Que esta palavra possa chegar ao seu coração e possamos, ó Senhor, neste momento difícil por que passa todos nós, que possamos ser alvo da tua graça, Senhor. Nos concede, Senhor, a virtude do teu Santo Espírito, para que possamos cada dia estarmos mais próximos de ti, que possamos verdadeiramente, Senhor, olhar para a tua palavra, crer que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, porque só o Senhor é Deus. É só no Senhor que podemos confiar. É só no Senhor que encontramos forças para resistir tantas lutas, tantas adversidades. Dá-nos, Senhor, um culto abençoado nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amados irmãos, momentos muito difíceis estamos passando. Só a graça do Senhor para que nesta noite possamos nós continuar. Como seres humanos, somos frágeis. E nós temos reiteradas vezes em nossas ministrações, em nossos cultos, alertado os irmãos, pedido os irmãos que tomem os cuidados necessários com esse tal coronavírus, porque é terrível. Nesses 2 últimos dias, domingo, ontem, foram momentos muito difíceis, irmãos. Muito difíceis. Domingo, logo após a gravação do culto, nós fomos surpreendidos pela informação de que um querido irmão da nossa igreja, não faz muito tempo que ele está conosco, já aceitou a Jesus pouco mais de um ano, mais ou menos 1 ano e meio, já era um cidadão de uma idade avançada, mas uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa maravilhosa. O nosso estimado irmão Deusimar aceitou a Jesus na nossa igreja. Nós tivemos o prazer de discipulá-lo, levá-lo ao batismo nas águas. Ele ficou muito feliz. Mas o nosso querido irmão Deusimar era acometido do câncer. Essa doença evoluiu. Oramos muito, choramos muito juntos. Nossa querida irmã Sônia, nossa líder de oração, ela sabe muito bem. Ela também compartilhou esse sofrimento conosco nas visitas àquele estimado e muito querido irmão. Quando foi domingo, final da tarde, fomos surpreendidos com a notícia de que ele havia partido para a glória. Não foi coronavírus, ele fez 2 cirurgias de um câncer terrível que o perseguia há muito tempo. E, lamentavelmente, depois de 20 dias lutando numa UTI, nosso querido irmão não resistiu e veio a falecer domingo à tarde. Ainda não havíamos nos restabelecidos
da partida do nosso estimado irmão Deusimar. Quando é ontem, irmão, eu estava numa conferência com a diretoria do condomínio, conferência online, e no meio da conferência, mais ou menos 16 horas, ontem 16 horas, minha esposa me dá um aviso da notícia, uma notícia muito triste, irmãos, assim como foi a do nosso irmão Deusimar. Nós, Assembleia de Deus Ágape, nós somos vinculados, filiados a uma convenção aqui no estado do Ceará, uma convenção de pastores, de igrejas. Essa convenção tem mais de 100 igrejas filiadas. E o presidente da convenção, nosso estimado pastor Neto Nunes, inclusive os irmãos devem ter acompanhado um vídeo da última reunião que tivemos, na qualidade de pastor, membro da convenção, e também como advogado, eu dava uma assessoria jurídica à nossa convenção. É a única coisa jurídica que eu faço ainda, é dar assessoria à nossa convenção de pastores. E como advogado, ele estava sempre me convocando para a gente estar em reunião e dar orientando essas medidas governamentais, se eram legais, se não eram, deveríamos cumprir ou não. E nós estávamos sempre juntos. Em abril, dia 16 de abril, nós tivemos a última reunião juntos, onde eu, ele e outro pastor, nós fizemos uma gravação explicando, esclarecendo exatamente sobre o isolamento no anterior decreto baixado pelo governador do estado. Pastor Neto Nunes, pastor presidente da convenção do Ministério Fortaleza, o qual a nossa igreja é filiada. Os nossos pastores são filiados a esta convenção. Nosso pastor Neto Nunes, nós tivemos uma reunião 16 de abril, quando foi, se eu não me engano, 16 de abril foi uma terça-feira. Quando foi sexta-feira, ia haver outra reunião, ele não pôde comparecer e pediu que nós o representássemos naquela reunião. E começo de maio, nós fomos surpreendidos, mais ou menos dia 5 de maio, 6 de maio, fomos surpreendidos com a internação do nosso querido e estimado pastor na UPA da Jurema. E 2 dias, 3 dias depois do internamento dele, veio a confirmação que ele estava com a Covid-19. Irmãos, foram dias de muitas lutas. Vocês não podem imaginar o desespero. E ele era um pastor muito querido, muito amável. Ele era querido no Brasil todo. Ele tinha uma facilidade de se comunicar com as pessoas. E todas as pessoas que com ele conversavam gostavam dele, dado o trato como ele cuidava com as pessoas. Razão pela qual a Convenção Geral das Assembleias de Deus, na pessoa do pastor José Wellington, tinha uma estima muito grande por ele, como o Brasil inteiro, por onde ele andava. E pastor Neto Nunes, nosso presidente da CIMADEC, aquela doença evolui, nós todos clamando ao Senhor, mas Deus tem os seus propósitos, e a Bíblia diz que os propósitos dele não são os nossos propósitos. Foi uma luta, irmãos, há 5 dias atrás, uma semana atrás, ele piorou na UPA, e não tinha leito, não tinha vaga nas UTIs de Fortaleza, em nem hospital particular, em nenhum canto havia
UTI disponível, irmão, foi um desespero. Literalmente o Brasil todo se mobilizou para tentar um leito, uma UTI para o nosso estimado pastor. E depois de muita luta, irmão, intervenções de pessoas da política, e com muita luta, desespero mesmo, finalmente, hoje faz 8 dias, terça-feira da semana passada, à 1h30 da manhã, o nosso estimado pastor foi transferido para o Hospital Leonardo da Vinci, onde lá ficou internado. E o quadro, irmãos, infelizmente não melhorava. Terça, quarta, quinta, sexta, quadro estável, sem nenhuma melhora. Quando foi sábado, ao contrário dos dias anteriores, houve uma piora substancial. Sábado pela manhã já ficou o clima terrível. Sexta para sábado, desculpe. E o nosso estimado pastor, então, terminou entubado. Que é a última fase, a fase mais aguda, mais grave desse tal coronavírus. É quando a pessoa é entubada, que não está mais resistindo. Sexta, sábado, sexta-feira, sábado recebemos notícias, só veio a notícia, irmãos, domingo. E a notícia, domingo logo cedo, é que o quadro estava muito grave, muito grave. Mas ainda havia um fio de esperança. Porém, irmãos, esse agravamento chegou a uma situação tal. E ontem, segunda-feira, por volta das 16 horas, o nosso estimado presidente da convenção do Ministério Fortaleza, CIMADEC, nosso pastor presidente Florencio Neto Nunes, lamentavelmente, irmãos, foi colhido para o celeiro do Senhor. Difícil, quando nós lembramos que há pouco mais de um mês estávamos juntos, debatendo, discutindo assuntos relacionados ao reino de Deus aqui na terra, como a gente fazer para consolar os irmãos em face do isolamento. Estávamos nós discutindo isso na última reunião que tivemos. E de repente, irmãos, nosso pastor partiu para a glória. E o pior de tudo isso é que essa coisa desse coronavírus é uma coisa tão terrível, irmãos, que a gente não tem sequer a oportunidade da última despedida de fazer um funeral, reunir os amigos. Nem isso é possível. Meu Deus, é uma situação desesperadora diante de um quadro tão devastador. Hoje pela manhã, terça-feira, será o sepultamento do nosso estimado pastor na cidade de Pentecoste, onde ele nasceu. Sepultamento sem funeral. Um sepultamento, irmãos, apenas com pouquíssimas pessoas da família, provavelmente a esposa e os filhos, mais nada. É difícil. Mas aprove a Deus. Quem somos nós? E obedientes à palavra do Senhor, estamos aqui para dar graças ao Senhor por tudo. E que o Senhor possa preservar as nossas vidas por um pouco mais de tempo. Que a igreja do Senhor seja guardada. Nós temos insistido, os irmãos se cuidem, isso é sério, não é brincadeira. Aí o resultado, como muitos pastores já partiram
afetados por esse tal coronavírus. Mas vamos continuar, irmãos. O que podemos fazer é orar, esperar em Deus. Deus sabe todas as coisas, tem os seus propósitos. Que Deus possa consolar a família do nosso irmão Deusimar, a família do nosso querido pastor Neto Nunes, e a luta e a vida continua. Vamos continuar adorando ao Senhor e vamos convidar a nossa mídia para trazer dois louvores. Logo após esses louvores estaremos trazendo uma rápida reflexão. E nesse momento difícil, irmãos, eu quero convidar você para ser mais obediente à palavra de Deus, para se apegar com o Senhor. Irmão, nós estamos no fim, não dá tempo mais para brincar de cristianismo, brincar de igreja, não é possível. E esta noite vamos trazer uma palavra de obediência, vamos obedecer, vamos chegar mais perto do Senhor, vamos estar prontos, irmãos, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar para a glória. E precisamos estar prontos para estarmos com Cristo. Por isso, obediência é a palavra de ordem em nome de Jesus. 2 louvores, em seguida a leitura da palavra de Deus e a ministração do nosso culto de ensino em nome de Jesus. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país, é o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está o Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio às crises e às aflições, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Aleluia. Muitos têm pouco para viver, poucos têm muito pra valer. Este sistema é opressor, tem seu cruel dominador. O misticismo em ação, na tela da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será desta grande nação. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É
quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Muito bem, povo de Deus, depois de 2 belíssimos louvores, estamos de volta para continuar o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Você pega a sua Bíblia e abramos no livro Velho Testamento, o livro de Samuel,
Vamos então ler um texto da palavra do Senhor, Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 17 até o versículo 22. Leiamos, pois, esse texto sagrado. Abra aí a sua Bíblia na sua casa, no Velho Testamento, não é? O Velho Testamento, o livro de Samuel. Logo no começo da Bíblia, lá depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, nós temos Josué. Depois de Josué temos o livro de Juízes. Depois de Juízes temos o livro da nossa querida irmã Ruth. Livro de Ruth. E depois de Ruth está lá o livro de Primeiro Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 17, o texto sagrado diz-nos assim: Disse Samuel: Porventura, sendo um pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor, rei de Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Até que sejam aniquilados. Porque não deste ouvidos à voz do Senhor, antes lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeças a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é que a gordura de carneiros. Palavra do Senhor, através do profeta Samuel, fala-nos ao coração algo tremendo. Nesta noite, nós queremos falar com você sobre essas 4 palavrinhas mágicas. 4 palavras mágicas. O-B-D-C. 4 palavras que transformam numa importantíssima, expressada por Samuel nesse texto sagrado. Obedecer. Deus havia, para você entender o contexto do texto lido nesta noite, nesta terça-feira, 19 horas e alguns minutos, aqui em Fortaleza, capital do Ceará. O texto relata, irmãos, que Deus chama a Saul, rei de Israel, através do profeta Samuel. Samuel ordena, em cumprimento à palavra do Senhor, ordena que Saul vá enfrentar os amalequitas. Amalequitas eram descendentes de Amaleque, nada mais nada menos que neto de Esaú. E esses descendentes de Amaleque, neto de Esaú, eles eram completamente desobedientes a Deus, confrontavam o povo de Israel que obedecia ao Senhor e viviam em constantes conflitos com o povo de Deus. E o Senhor, então, nesse texto, ordena a Samuel que fale a Saul e ordene que ele vá
até aos amalequitas, lute com ele, vença a todos e mate-os ao fio da espada, todos os amalequitas. Não deixasse um sequer vivo, crianças, animais, tudo, destruição total. Deus podia, como em outros momentos fez, destruir, mas aqui o Senhor queria mostrar a Saul que ele tinha poder de usá-los para fazer isto. Saul então vai aos amalequitas, enfrenta-os, vence-os, mata. Os amalequitas, porém, poupa o rei Agag, bem como poupa o melhor de tudo que havia de bens dos amalequitas. O melhor gado, a melhor ovelha, tudo de bom ele poupou juntamente com o rei Agag e trouxe e levou para Israel. O texto que lemos confronta Samuel com Saul, onde Samuel fala para Saul: como é que você faz isso? A ordem de Deus era destruir tudo, não poupar nada. Saul, além de desobedecer a ordem de Deus, além de não cumprir totalmente, ele cumpriu parcialmente apenas, haja vista que matou quase todos, mas poupou o rei e o de melhor que havia no gado, nas reses dos amalequitas. E meus amados irmãos, Deus, quando ordena algo, ele espera de nós que cumpramos com a ordem que ele estabelece. Todas as vezes que nós insistimos em não cumprir aquilo que o Senhor ordena para nós, nós corremos sério risco de ter problema. E então, irmãos, Samuel fala para Saul: Saul, você não fez uma coisa razoável. Você não fez aquilo que o Senhor te ordenou, homem. Porventura, diz Samuel a Saul, está o Senhor preocupado com holocaustos e sacrifícios mais do que obedecer a sua palavra? E ele arremata: é melhor obedecer do que sacrificar. E então, meus amados irmãos, realmente, queridos irmãos, esta palavra, em todo o percurso do povo de Deus na terra, até os dias atuais, esta palavra de Samuel a Saul continua viva em nossos corações, continua viva em nossas igrejas, continua viva para que possamos nós não esquecer disso. Deus não está preocupado com o nosso sacrifício, embora muitas vezes nós precisamos fazer, mas não adianta, não tem sentido eu estar fazendo sacrifício se eu não obedeço a palavra do Senhor. Nós, inclusive, estamos fazendo um sacrifício. Nesses dias, semana passada, domingo passado, domingo que agora fez 8 dias, nós conclamamos, nós pedimos, convocamos quem quisesse espontaneamente. Olha só, espontaneamente, nós convocamos no dia 10, domingo dia 10, domingo atrasado, nós convocamos a Igreja do Senhor para que aqueles que desejassem pudessem fazer um sacrifício por toda a Igreja do Senhor. Estamos passando dias difíceis, lutas, as piores possíveis. E nós fizemos então essa convocação para quem desejasse fazer um sacrifício.
Qual era? Nós começamos. Ontem, segunda-feira, fez 8 dias que nós começamos a jejuar e vamos continuar até amanhã, quarta-feira, dia 20. Sacrifício. Um jejum. Aqui na minha casa, eu e minha esposa estamos cotidianamente, nos acordamos 5 da manhã, ela se preparando para ir trabalhar e eu para ir levá-la, e ficamos até 1h da tarde em jejum, um sacrifício em prol da proteção do povo de Deus. E para que esses dias se abreviem, a fim de que possamos retornar ao convívio normal com o povo de Deus. Mas nada adiantaria, ou nada adianta estarmos nós jejuando, sacrificando, se não estivermos em plena obediência à palavra do Senhor. É isso que Samuel está dizendo para Saul e para cada um de nós. Não adianta, não serve, não vai chegar no céu o nosso sacrifício se nós estivermos jejuando, mas não estivermos fazendo a vontade do Senhor aqui na terra. O jejum não vai apagar o nosso pecado. O jejum não vai subir ao céu se estivermos nós em desobediência. Por isso, devemos, e há momentos que precisamos fazer um sacrifício, mas esse sacrifício só será oferecido a Deus, e Ele só receberá o nosso sacrifício se estivermos fazendo isso em plena obediência à sua palavra. Se você não está em obediência, de nada vai adiantar estar sacrificando algo para o Senhor. Não vai receber. Não vai receber. O seu sacrifício não passa do teto da sua casa. É isso que Samuel estava dizendo para Saul. E ele, espertamente, ainda tenta ludibriar o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, dizendo: não, Samuel, não se preocupe, olha, eu trouxe o melhor do gado dos amalequitas, exatamente para sacrificar ao Senhor. Deus não está preocupado, queridos irmãos e queridas irmãs, com o nosso sacrifício. Se eu não estiver obedecendo a sua palavra, de nada vai adiantar. Precisamos primeiro estar em plena obediência à palavra do Senhor, para que tudo aquilo que fizemos para Ele, Ele possa receber, para que o nosso sacrifício suba ao trono de Deus como um aroma suave até as suas narinas. Precisamos estar em obediência à sua palavra. Lembrete para nós da Assembleia de Deus Ágape nesta noite é esta palavra de Samuel. Nunca esqueça isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tudo, absolutamente tudo que Deus quer de nós é a obediência à sua palavra. Mesmo que eu e você tenhamos boas intenções, como parecia ter Saul, é para sacrificar a Deus esses animais saudáveis, bonitos que nós trouxemos. Não funciona, queridos. Boas intenções não resolve. Precisamos verdadeiramente estar com o nosso coração voltado para aquilo que Deus espera de cada um de nós, que é a plena obediência à sua palavra, porque a obediência é melhor, diz Samuel, do que o sacrifício, do que sacrificar. Não adianta jejuar, não adianta dar uma oferta na igreja, não adianta fazer isto ou aquilo, se eu não estiver obedecendo a palavra do Senhor. Boas intenções não sobem.
Boas intenções, queridos, não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos entender que temos que obedecer a palavra do Senhor, temos que fazer um esforço. Samuel diz que a gordura, o atender, é melhor do que a gordura de carneiro. A gordura de carneiro, irmãos, quando estava queimando, era aquela gordura que subia às narinas do Senhor. E Samuel diz, olha, atender, obedecer é melhor do que a gordura de carneiro. Não adianta, queridos, estarmos na igreja, não adianta estarmos louvando na igreja, não adianta até mesmo estar pregando na igreja, se nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Meus amados irmãos, a intenção de Saul, na verdade, era enganar a Deus. Quando poupou o rei amalequita Agog, quando poupou aqueles animais preciosos dos amalequitas, era enganar a Deus, era tirar proveito. E mesmo que ele tenha trazido para sacrificar ao Senhor, de nada adiantaria esse sacrifício. Se essa era a intenção dele, se essa fosse a intenção dele, ainda assim estava errado, estava equivocado. Não podemos nós vir diante de Deus com esse princípio humano muito antigo, muito antigo, de que os meios justificam os fins. Esse é um princípio humano que Deus reprova. Os meios justificam os fins. Era isso que Saul estava tentando dizer para Samuel. Samuel, não tem problema. Eu poupei o rei Agog, mas em compensação, olha aí, os meios usados por Saul não eram os melhores. Poupamos o rei, mas trouxemos o melhor do seu gado, e agora vamos sacrificar. Os meios não justificam os fins. Esse princípio, queridos, nós precisamos deixar longe de nós. Na Bíblia católica existe um livro que na nossa Bíblia não tem esse livro, entre outros, porque esses livros, dentre os livros na Bíblia católica não está na nossa Bíblia, os livros apócrifos que não constam na nossa Bíblia, por serem apócrifos, não terem a unção de Deus, não terem sido livros canônicos, sagrados, advindos diretamente do Senhor. Dentre esses livros apócrifos, temos vários na Bíblia católica, pelo menos 6, meia dúzia de livros. Entre esses 6 livros, nós temos um lá chamado de Judite, livro de Judite. Esse livro de Judite, irmãos, ele consagra esse princípio de Saul. Ele consagra o princípio de Saul, que os meios justificam os fins. Em outras palavras, não importa o meio que eu usei, o importante é que eu vou chegar num fim bom, adequado. Não funciona assim. Esse princípio Deus não aprovou e nem aprova. Tá lá, Judite traz esse princípio. Judite era uma viúva que enfrentou os inimigos da sua cidade. Ela mata o líder
daquela cidade e ela justifica a morte dele exatamente que era por uma coisa boa. Só que ela fez aquilo apenas da vontade dela, Judite. Então, é a história dos meios justificando os fins. Não vamos por esta linha. Esse princípio Deus nunca aprovou. É aquela história que muitas vezes, irmãos, a gente presencia, até mesmo em algumas pessoas da igreja, lamentavelmente. Eu já ouvi, irmão, pessoas fazer isto, usar esse princípio. Olha, pastor, eu fiz isso e aquilo, olha só. Pastor, eu sei que está errado, mas é porque eu queria alcançar aquilo, tive que fazer isso, embora não seja bem correto. Esse princípio dos meios justifica os fins. Por favor, queridos, não vá por essa estrada, que essa estrada ela não vai levar a um caminho, desculpem, essa estrada não vai levar a um final seguro e feliz. É melhor colocar no nosso coração a palavra. É melhor colocar no nosso coração a ideia expressada por Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. E nesta noite, a palavra que nós queremos indagar a você, nessa reflexão sobre obedecer. 4 palavras, né? O nome resume-se a 4 palavrinhas bem simples, né? Obedecer. É isso que Deus quer de cada um de nós. E você? Saul realmente não obedeceu. E obedeceu apenas parcialmente. O Senhor não quer apenas parte de nós. O Senhor não quer apenas momentos esporádicos de cada um de nós. Deus quer a nossa adoração. Deus quer o nosso sacrifício, mas que seja seguido de obediência à sua palavra. Deus espera que nós verdadeiramente façamos por inteiro aquilo que Ele espera de cada um de nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não faça sacrifício se você não obedece à palavra do Senhor. Não perda o seu tempo em estar fazendo sacrifícios estes ou aqueles, se você não estiver de acordo com o que verdadeiramente prevê esta preciosa palavra. Não vai adiantar, não vai resolver a sua situação, não vai subir o seu sacrifício. Muitas pessoas, irmãos, estão padecendo, estão sofrendo no seu cotidiano. Famílias estão perecendo, sabe por quê? Porque muitos, até mesmo cristãos, preferem sacrificar do que obedecer a Deus. Porém, Samuel está nos alertando que sacrifícios e louvores não passam, repito, do teto da sua casa ou do teto da igreja. Ou do teto da igreja. Se nós verdadeiramente não estivermos com o nosso coração voltado para fazer a vontade do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, orações, adorações, muitas vezes
não estão chegando a Deus. Pois muitos, não são poucos, muitos estão sendo enganados por si mesmos, fazendo apenas sacrifícios de tolo. Eu passei uma noite inteira numa vigília. Eu fiz isso, fiz aquilo. Olha, passei 3 horas num calor imenso, ensaiando para cantar hoje à noite. Sacrifício de tolo. Nada disso vai subir ao céu se você não estiver obedecendo a palavra de Deus. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Que Deus não quer apenas o nosso sacrifício. O Senhor quer especialmente a nossa obediência a Ele. Que nós verdadeiramente observemos e andemos segundo a vontade do Senhor para cada um de nós. E o nosso conselho nesta noite, queridos irmãos e irmãs, é que todos nós, a começar de mim e da minha família, que nós verdadeiramente andemos conforme Cristo, conforme Cristo nos tem orientado na sua palavra, e que nós pratiquemos o que fora deixado de geração em geração, escrito na sua soberana palavra. Muitos até têm conhecimento da palavra. Outros já leram a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Gênesis ao Apocalipse. Tem todo o conhecimento. Já ouvi várias pessoas dizer isso para mim, pastor, eu já conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já li 2, 3, 4 vezes. Sacrifício de tolo. Se não estiver obedecendo, se não estiver seguindo todo o conhecimento adquirido, se você não estiver colocando em prática aquilo que você leu e aprendeu na palavra do Senhor, nada adiantará ler várias vezes a Bíblia Sagrada. Se eu não ponho em prática aquilo que eu li, se eu não ponho em prática aquilo que eu aprendi, meus amados irmãos, nada vai adiantar. Portanto, amados irmãos, Deus espera de cada um de nós que verdadeiramente nós venhamos a obedecer a palavra do Senhor. Que esta palavra de obediência trazida por Samuel através da palavra do Senhor aos nossos corações, que ela possa penetrar na nossa mente, descer e ser implantada em nossos corações e verdadeiramente nós possamos tornarmos obedientes, servos e servas do Deus Altíssimo. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Mas pastor, olha, eu tenho feito algumas coisinhas que não agradam ao Senhor, e agora o que eu vou fazer? Calma, não se desespere, não se preocupe.
se você tem feito apenas sacrifícios até aqui, se você tem apenas aparentado ser um cristão, mas que a prática tem sido diferente daquilo que está escrito na palavra do Senhor, entenda nesta noite uma coisa: nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Há esperança. Há esperança. Eu quero levar você a ouvir onde está esta esperança. Esta esperança. Vamos só conferir onde é que está o texto. Está aqui. A esperança. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. Se nesta noite, ao ouvir esta palavra sobre a importância da obediência, não adianta fazer nenhum sacrifício, não adianta, o senhor não vai receber, o senhor não quer sacrifício sem obediência. Agora, se eu estou obedecendo a palavra de Deus e faço a ele um sacrifício, meus amados irmãos, certo, fique de uma coisa, que o sacrifício vai direto até a glória do Senhor, e ele vai te abençoar, e ele vai te ajudar. Mas se não for este o caso, se for o caso de, nesta noite, você que está me escutando, que está me ouvindo, me assistindo no seu lar, na sua casa, e até mesmo depois, quando você for ver esta gravação deste vídeo, se for o caso, se você se encontrar em desobediência por alguma coisa, não se desespere. Acalme o seu coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, traz um conforto para nós nesta noite. Abra a sua Bíblia para terminar esta rápida reflexão. Abra a sua Bíblia. 2 Crônicas. Olha a esperança, mesmo que até aqui, ou nesse instante, você esteja com alguma coisa, ou fazendo, ou feito que não agrada ao Senhor, para que o seu sacrifício, o seu jejum chegue lá no céu, as suas orações subam, e você seja abençoado por Ele. Aqui está a resposta de Deus para o seu coração nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, abra e localize na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 14. Diz assim o texto sagrado: a esperança mesmo para os desobedientes. Que nesta noite nós nos tornemos verdadeiros seguidores e praticantes da palavra de Deus até que ele venha buscar a sua igreja. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, eu e você, se o meu povo, nós somos povo de Deus, se o meu povo, olha só, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos cristãos, nós sempre estamos clamando o nome do Senhor, então é para nós isso aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus falando ao povo de Israel e falando para nós nesta noite, a Assembleia de Deus Ágape, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sacrifício, orar, sacrifício, e buscar a minha face, Agora vem o que vai consolidar tudo isso. E se converter dos seus maus caminhos, ou seja,
obedecer a palavra do Senhor, o que vai acontecer? Só vai o Senhor te abençoar, só vai o Senhor derramar sobre você bênção do céu, se você se converter, ou seja, obedecer a palavra do Senhor, fazer a sua vontade. E aí o que acontece? O que acontece? Então, diz o Senhor, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, abençoarei a sua vida. Meus amados irmãos, esse é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que quer abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Para isso temos que obedecer, fazer a vontade do Senhor. Que esta palavra seja implantada na nossa mente, desça ao nosso coração e escondemos ela, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe abundantemente. Amém, queridos irmãos. Nós queremos, nesta oração final, ser gratos ao Senhor, apesar dos pesares. Que a unção de Deus possa ser derramada sobre cada um de nós. Deus, nesta hora, Senhor, queremos fazer esta oração. Especialmente, meu Deus, pelos familiares, nosso querido irmão, Deus irmão, que está dormindo contigo, que está no seio do Senhor. Também apresentamos a família do nosso querido pastor Neto Nunes. Ó Deus, que o Senhor possa confortar não só o coração da família, mas os nossos corações que encontram-se doloridos, muito tristes, Senhor. Mas o Senhor é alegria, o Senhor é nossa força. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça para suportarmos tanta dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra